pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário no qual você está me assistindo. Hoje a gente vai pegar e fazer uma revisão, né, de alguns conteúdos que são muito importantes para a prova da UERJ, em especial, né, para o exame de qualificação e para o exame discursivo. Hoje a gente vai basicamente pautar a nossa aula em 3 temas, tá? Que foram escolhidos pelo professor Pedro Sultano. Então a gente vai pautar a nossa aula no tema artrópoda, na fisiologia do sistema nervoso e no sistema respiratório. Não prometo para você conseguir cumprir, né, todos os tópicos, tá, de todos os tópicos que foram escolhidos, levando em consideração que a gente tem um tempo reduzido, tá? E levando em consideração que a gente tem muitos tópicos dentro de cada um desses 3 tópicos, beleza? Mas eu vou começar com vocês pelo tema dos artrópodes. Então vamos tentar dar uma relembrada lá? Vamos tentar relembrar. Então quando a gente falava sobre o filo artrópoda, a principal característica que a gente encontrava é a característica que o próprio nome do grupo já dá pra gente, né? Então a gente lembra que artrópoda significava patas articuladas, né? Quando a gente falava de artrópoda, a gente falava em especial de um organismo que possuía as patas articuladas. Esse artro vem de articuladas e o podos vem de patas, beleza? Então a gente justamente dava como uma das principais características desse grupo, né, aqui na nossa primeira setinha, o fato de ele ser um grupo cuja característica principal é patas articuladas. E aí, se você se lembra dessa aula, você provavelmente já parou para pensar no seguinte: quando a gente fala sobre o filo artrópoda, uma grande diferença que a gente tem entre esses indivíduos, entre as classes de indivíduos dentro desse filo, é justamente o fato de que eles vão ter números variáveis de patas. E é isso que os separa em classes, beleza? Então, se eu for falar de filo artrópoda, eu posso dizer para você que o que classifica esses animais é justamente a quantidade de patas, de uma forma geral, tá ok? Além do fato da gente ter, né, aí as patas articuladas, uma outra característica muito importante desse grupo e que já apareceu dezenas de vezes no vestibular é o exoesqueleto de quitina. Exoesqueleto de quitina. Pessoal, vamos lá. O que significa exo? Exo significa fora, não é isso? Usa a etimologia a seu favor. Exo significa fora. Esqueleto vem de sustentação, né? Então, esses indivíduos do filo artrópoda, eles têm em comum o fato de terem um eixo de sustentação externo, um eixo de sustentação que fica do lado de fora do organismo. E que esse eixo de sustentação é composto por quitina. Todo ano eu falo, todo ano ninguém me dá ouvidos. Gente, a quitina, ela é um polissacarídeo. E ela é um polissacarídeo e, portanto, ela é formada, né, de monossacarídeos, não é isso? Se ela é formada de monossacarídeos, qual é o monossacarídeo formador da quitina? Tararam. É aquele momento que você fala assim, gente, mas em que momento eu aprendi isso que eu não lembro mais? Aí agora você para tudo e você pensa assim, Marcela, eu não sei. Mas você sabe que a UERJ tem mania de chegar e botar assim, cite qual monossacarídeo formador de tananana. E aí, imagina se dá um mole desse. Às vezes, questão 1 do exame discursivo, tu olha assim e fala, não lembro. Já desestabilizou a prova. Então saiba que o monossacarídeo formador da quitina é a N-acetil
N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. Cara, dá uma olhada no nome desse monossacarídeo. N-acetilglucosamina. Amina. Olha só que interessante. Amina. Quando você pensa em amina, você pensa em NH2 ligado a uma cadeia carbônica. Não é assim que funciona? Ou seja, se você está pensando em N-acetilglucosamina, significa que essa parte aqui é um radical amino. E se é um radical amino, significa que ele é um monossacarídeo nitrogenado, que faz com que a quitina seja um polissacarídeo nitrogenado, certo? Beleza? Não se esqueça disso, pessoal. Além disso, justamente pelo fato da gente ter esse exoesqueleto de quitina, a gente tem como uma característica aí quase que essencial dos artrópodes, que também já foi questão do exame discursivo, é justamente o crescimento em escada. Crescimento em escada. Cara, o que é o crescimento em escada? Vamos parar para pensar o seguinte: como é o crescimento seu? Como é que é o seu crescimento? Você era pequenininho e do nada você ficou grande. Aliás, do nada, né? Você começou pequeno na sua vida e depois você foi crescendo. E tudo bem. Se você começou pequeno e você foi crescendo aos poucos, não tem problema nenhum. Só que não é assim que vai acontecer com todos os organismos, né? Não é assim que vai acontecer com todos os organismos. Alguns organismos, como nós, a gente vai ter um crescimento linear. Nós, humanos, mamíferos, em especial os primatas, nós temos um crescimento linear, ó, que depois estabiliza, certo? Ou seja, você não passa a sua vida inteira crescendo. Depois você estabiliza, tá? Então aqui eu poderia colocar, né, o eixo X como sendo o tempo. E aqui eu posso colocar tamanho, né? Posso colocar tamanho do corpo. Tamanho. Agora, esse é o nosso crescimento. Crescimento de humanos, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui, crescimento de humanos. Cara, mas o crescimento dos artrópodes não é assim. Sabe por que ele não é assim? Porque esse cara, ele tem um exoesqueleto, alguma coisa que reveste o corpo dele. E essa coisa que reveste o corpo dele é como se fosse uma roupa que chega uma hora e fica apertada, cara. E se chega uma hora que ela fica apertada, significa que ela precisa ser trocada. Ela precisa ser trocada. Então, mais uma vez, vou fazer o mesmo gráfico que nós tínhamos aqui, tá? Ó, tamanho. Fiz um grafiquinho menor. Deixa eu arrumar isso aqui pra ficar bonito. Porque depois vocês têm essa mania de tirar print, né, do quadro. Ai, ai. Então aqui nós temos tempo. Aqui nós temos tamanho. Beleza? Então, tempo versus tamanho. Quando a gente analisa, então, o crescimento dos artrópodes, a gente vê que a parada é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ele cresce um pouquinho e estabiliza. Cresce outro pouquinho e estabiliza. Pessoal, olha só. Esse crescimento em escada, tá? Ele é um tipo de crescimento característico de indivíduos que são do filo artrópoda. Artrópoda. São característicos. Por quê? Porque ele está revestido, né, pelo exoesqueleto de quitina. Logo, para ele crescer, o que ele precisa? Se livrar do exoesqueleto de quitina e fazer um exoesqueleto novo. Isso é o que a gente chama de muda ou equidise, tá?
Então, o crescimento dos artrópodes ele é marcado pelo momento da muda ou equidízia, tá ok? Então, os momentos que estão aqui, ó, selecionados pela setinha, indicados, na verdade, pela setinha, são os momentos que ocorrem muda ou equidízia, tá beleza? Então, vou botar aqui pra você que a setinha indica muda ou equidízia. Pessoal, essas são características muito importantes desses indivíduos, tá? Exoesqueleto de quitina, crescimento em escada. Eu não vou ficar aqui um tempão falando sobre várias paradas que você provavelmente já sabe, não vou falar sobre quais são as diferenças dos artrópodes para os outros organismos. Afinal de contas, hoje a gente está tendo uma aula e eu estou passando água na mão como se fosse água. Hoje a gente está tendo uma aula, né, que é basicamente para tentar revisar os aspectos primordiais aí, né, do nosso ano. E dentre esses aspectos, eu não posso negar para você que quando a gente fala de artrópode, a gente precisa falar sobre as classes dos artrópodes. Então não basta só falar para você, porque o artrópode tem sistema digestório completo, sistema circulatório aberto. Não adianta, gente, eu sinto muito, mas você vai precisar entender um pouquinho sobre as classes. Então, analisando isso, como que a gente pode olhar, né? A gente pode pensar o seguinte, nós temos basicamente, né, algumas classes aí para comentar. A primeira classe que eu quero comentar com vocês é a classe que a gente chama de insecta. Insecta. A classe insecta, como o próprio nome já fala, é a classe onde a gente tem quem? Os insetos, né? Onde a gente encontra os insetos. Uma vez eu encontrando os insetos nessa classe, basta eu dizer para você o seguinte, é só eu olhar as características dos insetos que eu vou saber quem são as características da classe insecta, não é isso? Então eu vou botar aqui, ó, esses caras aqui são os insetos. Só que tem uma parada, gente. A gente passa uma vida achando que tudo é inseto, que aranha é inseto, que gongola é inseto, que tudo é inseto. E não é bem assim. Inseto é só quem vai ter, ó, 3 pares de patas, ou 6 patas no total, né? Do jeito que você prefere falar. Ou seja, 3 pares de patas. E além disso, esse cara também tem antenas. Ele tem antenas. Então ele vai ter, ó, um par de antenas. Umazinha de cada lado. De antenas. Um par de antenas. Pô, cara, pensa no representante da classe insecta. Podem ser tantos. Pode ser mosquito, pode ser borboleta, pode ser barata, pode ser um montão de gente. E esse montão de gente tem todas essas características aqui. A próxima vez que um mosquito pousar no seu braço, antes de você matar o mosquito ou mandar ele embora, dá uma olhada assim, ó, que você vai ver que ele vai ter lá 6 patinhos. Ou melhor, 3 pares de patas. Beleza? Outra coisa que é típica da classe insecta é a respiração. Eles vão ter uma respiração denominada respiração traqueal. Respiração traqueal. Nessa respiração traqueal, basicamente, né, a gente tem na lateral do corpo do indivíduo alguns espiráculos. E esses espiráculos vão ao encontro, né, de uma traqueia. O que vai acontecer então? Essa traqueia, ela vai levar esse oxigênio diretamente para os tecidos, tá bom? Então a gente tem aqui, né, uma respiração que não depende da região frontal, né, que seria no caso a face do inseto, não depende da face do inseto. Logo, você vai com a barata, você enfia a cabecinha dela na água
fazer nenhuma diferença. O que importa de verdade é se os espiráculos ao longo da barriguinha dela estão, na moral, estão numa boa, estão em encontro com o oxigênio atmosférico, beleza? Então aqui a gente tem que pensar, tem inclusive questões de vestibular, pessoal, falando isso pra gente. Olha só que coisa, né? Outra característica importante quando a gente fala sobre insetos é a divisão corporal. A divisão corporal deles acontece basicamente, ó, em cabeça, tórax e abdômen. Beleza? Cabeça, tórax e abdômen. Marcela, por que você está dizendo que é em cabeça, tórax e abdômen? Isso é tão importante? Sabe por quê? Porque em alguns organismos a gente tem basicamente essa cabeça e esse tórax sendo fundido no que a gente chama de cefalotórax, tá ok? Outra característica importantíssima da classe insecta, pessoal, é a classe cujos organismos têm maior biodiversidade no planeta. Ou seja, a gente tem uma alta taxa de biodiversidade aqui, tá? Biodiversidade muito alta. Isso se explica de que forma? A gente tem uma diversidade de adaptações ao ambiente muito grande. Tanto, por exemplo, na região da maxila, né? Na região bucal. Maxila não pode ser, porque afinal de contas eles não têm maxilar, beleza? Então foi um erro da prova. Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, uma diversidade de aparelhos bucais. Diversidade de aparelhos bucais. A gente aqui também encontra uma adaptação muito interessante, que é quem? As asas. Mano, as asas trouxeram para os animais grandes adaptações. Sabe por quê? Porque com as asas você consegue, por exemplo, fugir de predadores. Com as asas você consegue, por exemplo, caçar mais presas. Com as asas você consegue ter uma maior territorialidade, uma vez que você consegue alcançar novos locais. Então aqui a gente vê, né, as asas sendo um grande contribuinte para essa alta taxa de biodiversidade. Professora, todos os insetos têm asas? Tem. Professora, mas tem barata que não voa. Professora, toda barata voa, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Toda barata voa. Não tem barata que não voa. A diferença é que o que a gente chama de barata voadora é a barata mais jovem. A barata mais velha, ela já não voa mais, tá, gente? Então, assim, te contar uma coisa. Toda barata voa. A gente precisou chegar aqui, ó, no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Pra conseguir chegar à conclusão de que toda barata voa. Passa isso pros familiares, pra gente não ter que ouvir mais ninguém falando que existe barata voadora. Beleza? Well done. Então vamos lá. Além da classe insecta, quem mais a gente encontra, né? Professor, além dos insetos, tem mais gente? Tem, né? Claro que tem. Nós temos, por exemplo, os aracnídeos. Aracnídeos. Os aracnídeos vão englobar ali principalmente o grupo que tem aranhas e escorpiões, tá bom? Então, os aracnídeos, eles são os indivíduos que são basicamente aranhas e escorpiões. Marcela, quais são as características principais de um aracnídeo? Olhando para um aracnídeo, o que eu vou encontrar nele de maneiro? Você vai encontrar o seguinte: ele vai ter 4 pares de patas. Pares de patas. Ele não possui antenas. 0 antenas.
0 antenas. E ele vai ter uma respiração que é mais ou menos parecida com a ideia da respiração traqueal, but ela não é uma respiração traqueal, ela é uma respiração filotraqueal, através daqueles tais pulmões foliáceos, lembra deles? Então aqui a gente tem, ó, respiração filotraqueal. Traqueal. Pulmões foliáceos. Pulmões foliáceos. Tá beleza? Ah, professora, mas o que mais que as aranhas e os escorpiões têm? Cara, eles vão ter um corpo segmentado de forma diferente, né? Lembra do tal do cefalotórax? Então, é aqui que ele vai aparecer. Então, aqui a gente tem, ó, o cefalotórax. E abdômen. Tá ok? Pessoal, o grupo dos aracnídeos é um grupo que tem uma altíssima biodiversidade? Cara, comparado à classe insecta, praticamente ninguém consegue vencer essa discussão, tá? Praticamente ninguém consegue vencer essa discussão. Então, a gente vai tratar dessas características aqui apenas. Temos mais ainda, professora? Temos, nem lembrava. Você, quando você tá aqui na sala comigo, aí eu começo a botar vários tópicos no quadro e você faz aquela cara assim, ó. Não lembrava. Lente, lembra de não sei o quê? Risos. Talvez você não se lembre dos crustáceos. Mas talvez você se lembre que no domingo você queria ter comido um camarãozinho, né? Porque eu queria. Eu comi bife à parmegiana no domingo, mas eu queria ter comido um crustáceo. Pessoal, quem são os crustáceos? Eles são animais que vivem na água, tá? Eles vão ser animais exclusivamente aquáticos. Quem são os crustáceos que a gente vai trabalhar? Camarão, siri, caranguejo, lagosta, tudo de gostoso que tem no mar, crustáceo. Mentira, nem tudo. Nem tudo. Ah, Marcela, mas como é que funciona a tal da quantidade de patas dos crustáceos? E aí, gente, é uma observação interessante. Porque para os anteriores, os grupos anteriores, nós temos número de patas definido, mas aqui nós temos grupos de patas variável. Número de patas variável. E por que isso é importante de ser dito? Porque quando você tem um número de patas variável, isso ainda é uma forma, tá? É uma forma da gente tentar pensar no seguinte: dentro da classe crustácea, a gente ainda tem outros indivíduos, outras segmentações, né? A gente tem outras segmentações que acontecem de acordo com a quantidade de patas que o indivíduo possui. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o número de patas é variável. Número de patas variável. Número de patas variável. Para além disso, antenas, estamos tendo. Aqui nós temos 2 pares de antenas. 2 pares de antenas. E nós temos aqui, né, uma vez que estamos falando de indivíduos que vivem na água, a gente tem aqui indivíduos que vão fazer uma respiração traqueal, filotraqueal. A respiração aqui é branquial, pessoal. Respiração branquial. Respiração branquial. Tá, beleza? Professora, como é a divisão do corpo do
dos crustáceos? A mesma que dos aracnídeos, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. Tá, beleza, pessoal? Tá tudo bem? Momento de respirar. Momento de beber aguinha. Pessoal, pra gente fechar o grupo dos artrópodas, a gente ainda tem mais dois caras para falar aqui, né? Falamos de insetos, tá? Se eu fosse te falar assim, quem é a galera que você mais tem que gravar? São os insetos, tá? Esse pessoal aqui é de extrema importância, justamente por conta dessa biodiversidade muito acentuada. Logo depois, a gente falou de aracnídeos e depois de crustáceos. Tá faltando ainda duas galeras. Tá faltando aqui pra gente, ó, número 4 e o número 5, que vão ser, respectivamente, quilópodas e diplópodas, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, no número 4, os miriápodas. Miriápodas. Então, vamos lá. Quilópodas. Quilópodas. Os quilópodas, olha para o nome. Podos não significa patas, pés. Quilo vem de quê? Eu penso assim, que quilo significa muito, né? Então, assim, quilópodas vem de muitas patas. Pata beça, né? Pata beça. O que é uma característica dos quilópodas? Eles vão ter um par de patas. Ué, professora, mas não era pata beça? Mas é um par de patas por segmento corporal. Eles são segmentados. Lembra da centopeia? Então, pensa que tem uma centopeia ou uma, meu nome, lacraia. Melhorou, lacraia. A lacraia, ela é compridinha, tem a cabeça, tem as anteninhas dela e ela vai ter mais o quê? Ela tem em cada segmento um parzinho de patas que vai saindo lateralmente, né? Então, aqui nós temos um par de patas por segmento. Um par de patas por segmento. Professora, qual é a outra característica dos quilópodas? Eles vão ter um par de antenas. Um par de antenas. Professora, eu preciso saber respiração, segmentação corporal de quilópodas e diplópodas? Não. Professora, o que eu preciso saber de quilópodas e diplópodas? O que está no quadro. Sabe por quê, gente? Isso quase nunca é cobrado. Quase nunca esses dois aqui aparecem em prova, tá? Tô te dando aqui, ó, só para você ter o pulo do gato. Galera, se o quilópoda tem um par de segmentos, o diplópoda ele vai ter o quê? 2 pares por segmento. 2 pares por... Desculpe, 2 pares de patas, né? Sorry. 2 pares de patas por segmento. E de antena, um par de antenas. Um par de antenas.
beleza, pessoal? Essa aqui é a nossa pequena barra, não tão pequena assim, afinal de contas ela levou basicamente, né, quase um quadro inteiro, revisão de artrópodas, beleza? Vou partir para o nosso segundo tópico de hoje, tá? Que é a parte de fisiologia. Tendo alguma dúvida, pessoal, mande no plantão, mande para que a gente consiga resolver esses problemas. Cara, eu nunca sei quando que eu tô espirrando água, quando que eu tô espirrando álcool. Antes eu tinha uma desculpa, né? Que eu podia dizer que não estava escrito, mas agora tá escrito. E mesmo assim eu continuo nunca sabendo. Momento do print, vai. Tira o print logo. Eu sei que você é desses. Eu sei que você é desses. Tira o print logo. Eu tô apagando. Como em casa você tem o recurso do print, eu vou apagar o quadro todo. E você não vai reclamar de não ter copiado. Você tirou o print. Bom, então nosso primeiro tópico de hoje foi, né? Posso considerar artrópodes feito. Nosso próximo, neuro. Tararam. Agora chega o momento onde vocês realmente querem prestar atenção na aula, né? Porque vocês que são mediciners, vocês odeiam quando a gente começa a falar, ai, porque as plantas, ai, os animais, ai, não sei o que, né? Mas acontece, né, gente? Infelizmente, você só vai estudar medicina mesmo na universidade. Na universidade. Aí, ó. Peraí que eu tô prendendo o cabelo, hein? Pronto. Depois, se tiver ficado ruim, vocês me avisam. Me avisem online mesmo, tá? Fala assim, professora, vou te mandar uma telepatia. Seu cabelo ficou esquisito, não gostei. Bom, vamos que vamos, né? Então agora a gente passa para a fisiologia do sistema nervoso. Já descontraímos, então podemos dar continuidade. Fisiologia do sistema nervoso. Pessoal, olha só, antes que a gente comece a falar de transmissão do impulso e tudo isso, eu quero primeiro que a gente se lembre o que é o sistema nervoso, o que ele faz. Qual é a responsabilidade dele dentro do seu corpo? Bom, a responsabilidade do sistema nervoso no seu corpo é fazer uma atividade integrativa. Então, é fazer integração dos diferentes órgãos. Integração dos diferentes órgãos. Mas não só isso, tá? Ele não só integra, por exemplo, o bulbo com os pulmões, com o coração, com os movimentos respiratórios, como também ele vai tratar, né, de perceber as variações ambientais.
Então, sim, aqui a gente vai falar, né, sobre a percepção das alterações ambientais. Alterações ambientais. Tá ruim hoje. Alterações ambientais, agora sim. Bom, uma vez que a gente entende isso, a gente pode também tentar se lembrar um pouquinho sobre quem são as células que fazem parte do sistema nervoso. Professora, mas eu sei, é neurônio. Tá, mas não é só o neurônio, né? Lembra que a gente tem aqui, ó, conjuntos de células que não são só os neurônios. Eu vou botar aqui, células do sistema nervoso. É claro que você tem que saber quem é o neurônio. Eu nem preciso te dizer isso, né? Neurônio é a primeira das células aqui, né? Só que as outras células são células que trabalham como sendo o suporte do neurônio. Eles basicamente vão dizer assim, neurônio, olha só, agora você pode fazer isso, agora você pode fazer aquilo. Eles vão estar orquestrando a função do neurônio. Exemplos de células desse tipo, nós temos aqui, ó, os astrócitos. Astrócitos. Prof, qual é a palavra-chave quando nós falamos de astrócitos? É a nutrição, tá? Aqui a palavra-chave é a nutrição do neurônio. O neurônio, ele fica ligado em um prolongamento do astrócito e o astrócito vai se ligar num vaso sanguíneo. Nota-se, o vaso sanguíneo é a região onde vem o suprimento de oxigênio, de nutrientes e assim por diante. Os astrócitos, eles regulam tudo que chega até o neurônio, tá beleza? Outro tipo de célula muito importante aqui, tá? São as células que compõem a micróglia. Micróglia. Pessoal, palavra-chave quando a gente pensa em micróglia são os macrófagos do tecido nervoso. Eles são os macrófagos do tecido nervoso. Volto a dizer, macrófagos do tecido nervoso. Se eles são os macrófagos do tecido nervoso, qual é a função deles? Fagocitose, proteção, inflamação, certo? Ou seja, defesa desse sistema. Defesa desse sistema. Temos ainda as células ependimárias. Células ependimárias. Células ependimárias. Que elas se parecem muito, né, com o epitélio colunar alto, tá? Se parece muito com o epitélio colunar alto e justamente por conta disso, ela passa a ser responsável por conseguir fazer um revestimento interno nos ventrículos cerebrais, tá beleza? Prof, qual mais célula que a gente tem? Por último, mas não menos importante, nós temos dois tipos de células aqui que são bem interessantes. Já foram cobrados várias vezes. São os oligodendrócitos. E as células de Schwann. E as células de Schwann. Galera, oligodendrócitos e células de Schwann são células que vão fazer a produção daquele envoltório lipídico que a gente chamava de bainha de mielina. Lembra lá? A bainha de mielina era importante porque ela fazia o impulso nervoso ser mais veloz.
A gente vai comentar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, tá? Os oligodendrócitos, eles vão fazer a produção da bainha de mielina no sistema nervoso central do SNC. Enquanto as células Schwann vão fazer a produção da bainha de mielina do sistema nervoso periférico, ou SNP. Tá beleza? Galera, dessas células que a gente tem aqui, ó, excetuando os neurônios, tá? Excetuando os neurônios, todas as demais fazem parte do que a gente chama de células da glia. Células da glia. Então aqui nós temos as células da glia, ou algumas pessoas gostam de chamar de gliócitos, tá? Gliócitos. Bom, tendo em vista isso, né, a gente já entende qual é a chave, a palavra-chave que traz pra gente a função de cada uma dessas células, mas é inevitável que a gente diga que o neurônio é basicamente o nosso principal cara aqui, né? O neurônio é, de fato, o nosso principal cara aqui. E, cara, se o neurônio é o nosso principal, a gente tem que estudar um pouquinho sobre ele, né? Eu vou fazer um pequeno desenho aqui, nada de muito difícil, você já conhece, sabe que eu não sou do tipo que faz desenho difícil. Eu sou apenas uma pessoa normal que faz desenhos normais. Porque, né? Uma galera por aí que adora fazer uns desenhos difíceis, nunca vi. Vai pintar uma mandala, né, gente? Fazer desenho difícil no quadro pra quê? Tem necessidade disso. Prontinho. Desenhei aqui o meu simplérrimo neurônio, tá? E nesse meu simplérrimo neurônio, olha só quais são as regiões que eu vou encontrar aqui, tá? Aqui eu vou encontrar, basicamente, a região que eu chamo de corpo celular, tá? Essa é a região do corpo celular, a região que contém o núcleo, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, alguns numerozinhos, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil pra gente conseguir entender. Então, vou botar aqui corpo celular. Aqui será o corpo celular. Logo acima, né, ali na minha setinha, a gente vê, né, que eu tenho desse corpo celular, que é a região onde eu tenho o núcleo, partindo alguns prolongamentos. Prolongamentos esses que são prolongamentos de entrada, né? Prolongamentos de entrada.
Ou seja, o impulso nervoso vai chegar por este lado. Esse prolongamento de entrada eu chamo de dendrito. Dendrito é o prolongamento de entrada do impulso. Beleza? Logo depois, o que a gente vai encontrar? A gente vê um grande prolongamentão aqui, né? E esse grande prolongamentão que a gente vai encontrar aqui, ó, é o que a gente chama de axônio. Esse cara grandão aqui, ó, desde a base do corpo celular até o final do neurônio, é o que a gente vai chamar de axônio. Axônio. Nesse axônio, a gente vai encontrar algumas regiões, tá? Que não são necessariamente obrigatórias. Como, por exemplo, aqui em cor de rosa, você está vendo a minha famigerada bainha de mielina. Bainha de mielina, que a gente já falou, né? A gente comentou brevemente sobre ela. Bainha de mielina. Galera, a bainha de mielina, como eu comentei antes, ela é um envoltório lipídico, tá? Ela é um envoltório lipídico. Por esse motivo, ela basicamente é apolar. E se ela é apolar, significa que ela expulsa, né, tudo quanto é carga dessa região aqui. Se você for fisgar dentro da sua cabeça, o que era muito importante para o impulso nervoso? Esse alguém eram os íons, em especial sódio e potássio. Sódio e potássio eram muito especiais aqui nesse caso. E se eu tenho a bainha de mielina, que faz então um envoltório lipídico, eu basicamente vou estar impermeabilizando essa região aqui da presença de íons. Então é muito importante a gente pensar nisso. E é por isso que o impulso nervoso nessa região se torna saltatório, tá? Então, quando a gente fala de bainha de mielina, a gente fala de impulso saltatório. Não é porque o impulso está saltando, mas é porque ele está andando mais rápido aqui por dentro, tá beleza? Então, aqui ele anda assim, ó, devagarzinho. Aqui ele anda assim, rapidão, tá? Aqui ele anda assim, rapidão. Aqui ele anda devagarzinho. E aqui ele anda assim, rapidão. Certo? E assim por diante até chegar ao final. Se você for reparar, né, a gente tem alguns espaços entre as bainhas de mielina, como é aqui, aqui, aqui e aqui. Esses espaços, né, a gente chama de nódulos ou nós. De Ranvier. Galera, esses nódulos de Ranvier são definidos simplesmente como sendo os locais entre as bainhas de mielina, tá? Basicamente. Pessoal, vale a gente ressaltar o seguinte: a bainha de mielina, ela é um envoltório que pode ou não estar presente, tá? Não são todos os neurônios do mundo que são mielinizados. Mas é claro que os neurônios que têm atividades muito especiais, eles vão ser mielinizados, tá? Por último, mas não menos importante, a gente encontra aqui, ó, terminações. E terminação, na biologia, a gente geralmente chama de telo. Aqui, então, a gente vai dar o nome de telodendro. Telodendro. Telo lembra o quê? Fim, final, tá? Então, telo vem de fim. Logo, telodendro é a região final do neurônio. O telodendro é a região de saída do impulso nervoso. Então, o impulso chega por aqui e o impulso sai por aqui. Agora, vale a gente fazer uma observação, né? Pensa só no seguinte: se eu, impulso nervoso,
chego de um lado e saio do outro, eu tenho que parar para pensar no seguinte. Veja bem. Aonde que é a região que você acha que os neurotransmissores, que são aquelas moléculazinhas que estimulam o impulso nervoso a acontecer, vão chegar? Pensa. 5 segundos. Os neurotransmissores, eles são moléculas que estão transmitindo o impulso nervoso. Eles vão chegar pela região da entrada do neurônio. Então, eles vão chegar aqui por cima, ó. Logo, veja bem, né? Se eles chegam ali por cima, significa que esse local, acompanha o meu raciocínio, esse local aqui de cima vai ter que ter receptores para conseguir compreender o sinal que o neurônio está recebendo. Vale a pena, por exemplo, o neurônio ter esse tipo de receptor para neurotransmissores aqui? Não. Aqui? Também não. Ou seja, a recepção de neurotransmissores acontece única e exclusivamente na região do dendrite do corpo celular. Professora, por que isso é importante? Porque, veja bem, né? Isso é importante porque quando a gente estiver olhando aonde que o impulso nervoso e como que ele chega, vai ser muito interessante para você se lembrar disso. Vamos lá. Quando a gente fala sobre impulso nervoso, partes muito importantes são como que os íons funcionam dentro desse cara. Como que os íons funcionam dentro do neurônio, então, né? Então vamos lá ver um pouquinho sobre os canais que a gente vai poder encontrar aqui. Bom, pessoal, olha só. Quando a gente analisa o neurônio, a gente primeiro precisa pensar o seguinte. Eu preciso, para que o impulso nervoso aconteça, esse impulso nervoso é um impulso elétrico. Quando a gente fala de algo que é elétrico, a gente tem que pensar em diferença de potencial. Uma das formas de criar uma diferença de potencial é quando a gente tem uma diferença de cargas elétricas. E isso é algo que acontece bastante quando a gente fala, então, sobre o impulso nervoso. Ah, professora, como assim? Eu tenho uma molécula na membrana do neurônio. Então, aqui eu vou desenhar para você quem? Ó, a membrana do neurônio. Essa linha branca aqui, tá? A membrana plasmática do neurônio, assim como era ali. Nessa membrana do neurônio, eu vou dizer para você que eu vou encontrar, ó, uma molécula que é o que a gente na biologia chama de bomba. O que a gente na biologia gosta de chamar de bomba. Mas, professora, por que bomba? Essa bomba, primeira coisa, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que o potencial de fora vai ser sempre positivo e o potencial de dentro vai ser sempre negativo. Professora, mas como que ela vai fazer isso? Ela faz uma diferença de cargas elétricas, conforme eu estava conversando com você, né? Então, essa bomba, ela serve para manter, para estipular um gradiente elétrico. Quem é essa bomba? Eu vou te dar uma dica. Essa bomba é a conhecidérrima bomba de sódio e potássio. Bomba
de Na e K+. Se ela recebe esse nome, a gente tem 3 informações que a gente pode tirar daqui. Primeira coisa, os íons que ela trabalha, sódio e potássio. Essa bomba ela vai trabalhar da seguinte forma, ela vai fazer com que o potássio fique muito alto na região de dentro. Então ela vai estimular que a concentração de potássio seja alta do lado de dentro e que a concentração de sódio seja alta do lado de fora. Só que ela faz isso da seguinte forma. A ideia dela é fazer com que essas concentrações de sódio e potássio fiquem altas do lado de dentro e de fora, de fora e de dentro, né, respectivamente, mas ela faz isso transportando 2 potássios para dentro, 3 sódios para fora. Ou seja, do lado de fora vai estar sempre mais positivo do que do lado de dentro. E lembra, quando eu sou uma bomba, eu também vou fazer o quê? Um gasto de ATP. Um gasto de energia. Gasto de energia. Lembra disso? Logo, para que isso aqui aconteça, ó, a gente precisa, tá? Precisa necessariamente que o gasto de energia ocorra. Mas, Marcela, por que eu preciso, tá? Por que eu preciso que a quantidade de potássio dentro seja maior do que fora e a de sódio fora seja maior do que a de dentro? Porque é assim que a gente vai começar o impulso nervoso. Eu começo o impulso nervoso fazendo o quê? Abrindo canais de sódio. Então esse aqui, ó, é o meu primeiro momento. É o momento onde eu estou trabalhando com a minha bomba de sódio e potássio. Deixa eu organizar esse quadro aqui um minuto. Onde estou trabalhando com a bomba de sódio e potássio, ó. O meu segundo momento aqui é um momento onde eu estou de fato mostrando para você como que acontece esse impulso, tá? Então, como que rola do impulso passar? Eu tenho 2 tipos de canais. Eu vou te dar primeiro uma dica. Toda vez que o impulso está passando, significa que entrou sódio dentro do neurônio. Toda vez que o impulso está passando, entrou sódio dentro do neurônio. Portanto, o neurotransmissor, quando chega, para que ele estimule né, a passagem do impulso nervoso pelo neurônio, ele precisa se ligar em algum lugar e abrir canais de sódio. Por isso, eu te apresento um canal de sódio, que é um canal que consegue receber o neurotransmissor. A gente chama esse canal de sódio dependente de ligante. Olha pra cá. A gente tem aqui, mais uma vez, a membrana do neurônio. Aqui eu vou fazer de outra cor, já que eu tenho tantas cores disponíveis, né? Vou fazer aqui o meu canal de sódio. Só desenho simples. Só desenho simples. Bom, aqui a gente tem o nosso canal de sódio. Só que esse canal de sódio, ele tem uma subunidade, ou seja, uma região dele que vai se ligar ao neurotransmissor, o famigerado receptor. É como se esse canal de sódio fosse assim. E aí, esse neurotransmissor aqui, tá vendo? Que eu botei aqui, ó, avulsamente.
ele vai se ligar aqui nesse receptor. E quando isso acontece, eu vou ter a entrada de sódio. Como eu estou falando de canal, tá, pessoal? Aqui é um tipo de transporte passivo. É uma difusão do tipo facilitada, porque eu tenho uma proteína canal aqui facilitando esse transporte. Entretanto, apesar de ser um transporte passivo, tá? A gente tem aqui o sódio entrando, mas a gente precisa da presença de um receptor. Tá? Então esse receptor é acoplado ao canal e por isso a gente chama esse canal de sódio dependente de ligante, porque ele depende do ligante para se abrir para o sódio. Beleza? Quando o sódio entra, o que acontece? Eu torno a carga de dentro da membrana positiva. E aí a carga de fora da membrana passa a estar menos positiva. Certo? E aí eu inverti a polaridade. Eu inverti a polaridade da membrana do neurônio. Isso aqui é o que eu chamo de despolarização. Depois a gente vai ver isso num gráfico bonitinho. Um outro canal aqui que é muito importante, tá? Então veja bem, esse tipo de canal, que é dependente de ligante, a gente vai encontrar ele aonde? É aqui? Não. A gente vai encontrar ele aqui. A densidade desse canal, ou seja, a quantidade na qual ele aparece mais, o local onde ele aparece mais, vai ser aqui, ó, nessa região de dendrito e corpo celular. Então ele tem maior densidade dessas regiões, por quê? Porque são as regiões onde a gente vai encontrar neurotransmissores. Faz sentido eu ter um canal de sódio dependente de ligante aqui embaixo? Claro que não. E aí, né, que vem o meu outro tipo de canal, que é o canal de sódio dependente de voltagem. Canal de sódio dependente de voltagem. Pessoal, volta aqui comigo no canal de sódio dependente de ligante. Toda vez que eu inverto a polaridade, eu criei uma diferença de potencial, tá vendo? A diferença de potencial ela é medida em que mesmo, hein? Em volts, não é? E se a diferença de potencial é medida em volts, então faz sentido eu dizer que ele é dependente de voltagem. Esse canal aqui, ó, só funciona quando já teve alguém que deu o start na despolarização, que é o que acontece aqui. Esse canal, ele vai trabalhar do mesmo jeito que o canal anterior, só que sem receptor. Então o sódio entra por ele, uma vez que esse canal já percebeu uma modificação na voltagem. E aí, por conta disso, ele muda de conformação e permite a entrada de sódio. E aí o sódio entra aqui, ó. Mas esse canal precisa de receptor? Não. Ele precisa perceber uma variação de voltagem antes. Portanto, esse canal aqui, a gente vai encontrar ele, ó, nessa segunda parte, em toda essa região do axônio, tá? Toda essa região do axônio, tá beleza? O último, porém não menos importante canal que a gente vai encontrar é o canal de número 4. Canal de número 4. Esse canal 4, ele é o canal de potássio. O canal de potássio, diferente do canal de sódio, tá? É um canal lento. Lento. Lento.
canal do sódio, ele não é lento, ele é um canal rápido. Ele abre e fecha rapidamente. Tá? Ele abre e fecha rapidamente. Aqui também é rápido, tá, pessoal? O canal de potássio não. O canal de potássio é um canal lento, ou seja, ele vai perceber a variação de voltagem e aí ele vai tentar jogar potássio para fora. Observe. Canal de potássio. Deixa eu ver qual cor que eu vou usar agora. Eu quero o azul. Azul não, pode ser rosa. Então aqui está o canal. Aqui está o canal. E neste canal, a gente vai ver o seguinte. O potássio, ele é um íon que geralmente ele tem que estar mais concentrado aonde? Dentro, né? Só que o potássio é positivo, tá? O potássio é positivo. Lembra disso. Lembra que a gente estava com potencial positivo dentro, negativo fora. Cara, se eu tô nessa situação aqui, ó, positivo dentro, negativo fora, e aí o canal de potássio resolve se abrir, o que vai acontecer? Sai potássio, né? Porque o potássio está mais concentrado do lado de dentro da célula do que de fora. Então sai potássio. Quando sai potássio, eu vou reverter essa polaridade. Do lado de fora vai ficar positivo e do lado de dentro eu vou passar a ficar menos positivo. Qual é a diferença desse momento aqui, ó, para o momento que a gente viu aqui? A diferença é que aqui o potássio está para fora. A gente tem que depois fazer esse potássio voltar para dentro. Quem vai fazer isso? Bomba de sódio de potássio. Ela vai restaurar esse potencial iônico, tá? Depois. Ela vai restaurar esse potencial iônico depois. Tá beleza? Então depois entra a bomba de sódio de potássio aqui, que restaura o potencial iônico. Vou, inclusive, escrever isso para você. A bomba de sódio e potássio restaura o potencial iônico. Gente, existe uma diferença entre potencial ou gradiente iônico, tá? Por mais que aqui esteja positivo de fora e negativo de dentro, quem está aqui fora é o potássio, quem está aqui dentro é o sódio. Ou seja, eu preciso restaurar esse potencial depois. Conclusão. Quando eu for restaurar esse potencial depois, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Agora eu vou te contar uma história. Agora eu vou te contar uma história. A história é a seguinte. Eu te disse tudo isso, te disse como é que os canais iônicos funcionam, né? Só que eu não te contei como é que está acontecendo tudo. Eu não te contei o que acontece em cada hora. Eu só te falei assim, ó, esse canal faz isso, esse outro canal faz aquilo e assim por diante. Agora eu vou te contar. Chega aqui comigo. Agora eu vou te contar. Olha só. Agora a gente vai ver um gráfico comum a beça da gente ver, muito famoso. É um gráfico que vai falar sobre o impulso nervoso. Ele vai dizer pra gente o que vai estar acontecendo em cada momento, baseado numa diferença de voltagem. Então aqui, ó, no eixo X eu tenho o tempo. Esse tempo é medido em milissegundos.
E aqui eu tenho a voltagem, que é medida em milivolts. Professora, virou aula de física? Não, mas é quase isso. É quase isso. O impulso nervoso, ele tem um curso, tá, no neurônio que vai ser o seguinte. Eu começo com um potencial que eu chamo de potencial de repouso. Quando esse potencial de repouso ele sofre uma alteração, ele sobe, vai lá em cima e desce. Deixa eu fazer o desce de outra cor, gente. Aguardem um segundo. De novo, né? Potencial de repouso. Depois ele vai lá em cima e desce. Ele desce, mas ele não chega só na parte do potencial de repouso. Ele desce mais um pouco. Mais um pouco. E depois ele retorna ao potencial de repouso. Tá. Agora traduz, Marcelo. Vamos com calma. Aqui é o meu repouso, né? Aqui é o momento onde eu tenho, ó. Aqui é o momento onde eu tenho essa situação aqui. Onde eu tô positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, muito potássio fora, perdão, muito sódio fora, muito potássio dentro. Tá, beleza. Aí vamos supor que alguém te beliscou. Lembra que a gente tá falando de neurônio, né? E que a função dele é integrar e aumentar a sua percepção. Veja bem, se eu estou em repouso e eu recebo um estímulo, que pode ser, por exemplo, um beliscão, pode ser um estímulo de dentro do seu corpo, né? Eu vou te dizer o seguinte, que aqui nesse momento, ó, nessa fase aqui, ó, com a setinha, eu tenho o que eu chamo de potencial de ação. Potencial de ação. Só que o neurônio, bobo nem nada, né? Ele sabe que eventualmente você pode receber um estímulo que não é suficiente para ele. Tipo, se não chegar na quantidade de milivolts que eu preciso, eu não vou nem me mexer. É meio que isso. Isso se chama lei do tudo ou nada. Essa lei do tudo ou nada, ela basicamente diz o seguinte: o neurônio, ele precisa chegar ao potencial de ação, o estímulo precisa ser forte o suficiente para chegar ao potencial de ação e desencadear essa fase aqui, ó, todinha em azul até aqui em cima, que é o que a gente chama de despolarização. Ih, ficou pequeno. Despolarização. Essa fase de despolarização é quando está acontecendo o quê? É quando eu estou permitindo a entrada de sódio, tá? A entrada de sódio. O sódio estava muito concentrado fora, agora o sódio vai ficar muito concentrado dentro. Professora, vai ser só no canal de sódio dependente ligante? Não. Pode acontecer tanto nesse como nesse, tá? Tanto nesse como nesse. Agora veja bem. Aconteceu a despolarização. O canal de sódio, ele é um canal que, como a gente comentou, ele é rápido. Ele tem alguns estados. Ele pode estar no estado repouso, que é quando ele permite, né, que um estímulo chegue até ele. Ele pode estar no estado ativo, que é quando o sódio está passando, ou ele pode estar no estado inativo, que é quando a gente tem, ó, um portãozinho aqui do lado de fora que fecha aqui, e mesmo que o canal esteja aberto na região de cima, ele vai estar fechado na região de baixo. Isso vai fazer com que o impulso nervoso pare de acontecer. Quando isso acontece, aí a gente começa a ter o quê? Lembra que o canal de potássio é lento? Aqui a variação de voltagem ainda vai ter acontecido, porque a gente não restaurou o potencial, a gente só parou de entrar com sódio. Então o que vai rolar?
O canal de potássio, ele vai se abrir e ele é lento, lembra? Então ele vai se abrir lentamente, ele vai permitir o retorno da carga, né? O retorno da carga, que vai restaurar ao potencial de repouso. Então aqui, ó, em rosa é o que eu chamo de repolarização. Repolarização. Professora, mas o que é essa barriguinha amarela que você botou aí? O que acontece? A repolarização, ela é um fenômeno que vai acontecer por causa do potássio, não é isso? Certo, né? A gente já viu isso. Só que a repolarização ela vai acontecer de forma lenta, por conta do canal, que é bem lento. Ou seja, ele se abre. Para ele perceber que ele tem que fechar, demora. Então, essa hiperpolarização aqui, ó, essa barriguinha amarela, que vai abaixo do potencial de repouso no gráfico, ela é a hiperpolarização. Ela é causada por causa da lentidão dos canais de potássio. Polarização. Depois disso, entra a bomba de sódio e potássio. Entrou a bomba de sódio e potássio, que vai restaurar esse potencial iônico, esse gradiente iônico de muito sódio fora, muito potássio dentro, e aí a gente volta ao potencial de repouso. Vamos marcar aqui comigo quem são os íons mais importantes em cada momento? Quais são os canais? Aqui, ó, quem é mais importante para estabelecer o potencial de ação é o canal de sódio dependente de ligante, porque o potencial de ação, ou melhor, o potencial que precisa chegar no neurônio para que ele se ative é o potencial que chega por aqui, ó. Lembra que eu falei? Dendrito é porta de entrada. Então aqui, ó, é a região onde eu vou ter uma presença, né, uma atividade de canais de sódio dependente de ligante. Aqui a gente vai ter uma presença muito grande na hora da despolarização, né, de canal de sódio dependente de voltagem. Na repolarização, canal de potássio. Na hiperpolarização, mais uma vez, né, os canais de potássio, pelo fato deles serem lentos. E depois, para restabelecer o potencial de repouso, a gente vai entrar com a bomba de sódio e potássio. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Já tô na hora? Bom, gente, olha só. Dentro dessa ideia aqui, né, que a gente trouxe, o que a gente pode ainda conversar? O que a gente falou sobre a bainha de mielina, né? Sobre o fato de ela ser apolar, né? E, portanto, se ela é apolar, ela vai permitir que essa região aqui fique impermeabilizada. O que é importante a gente pensar? Quando a gente trabalha com íons, os íons eles são muito polares, né? Eles possuem carga positiva. Eles são íons, eles têm carga, logo eles são polares de fato. A questão é que um íon não vai se dar bem aqui nessa região. Ele se dá bem nessa, nessa, nessa e nessa. Nessa aqui do meio não. E aí é que vem a questão, né? Se o íon não se dá bem nessa região, o íon quer ficar aqui dentro? Não. Então o íon vai passar rapidamente para outra região. Beleza? Então a gente vai ter uma outra região onde os íons vão querer se encontrar mais. E além disso, se aqui é uma região de bainha de mielina, significa que eu vou ter muito espaço para ter essa diversidade de canais e bombas, por exemplo? Não, porque leva em consideração que as proteínas vão ter características polares na maioria das vezes, tá ok? Então aqui a gente vai ver majoritariamente isso, beleza? Isso aí caracteriza pra gente o impulso nervoso como sendo saltatório, mas lembra, pelo amor de Deus, tá, gente? Por favor, eu imploro, olha aqui, ó, nos meus olhos, tá? O impulso não salta para nenhum lugar. Não existe impulso saltando. Eu já vi até em livros de biologia a galera botando uns cangurus assim, ó, saltando. Eu fiquei total desesperada. Eu falei, onde estamos indo, Deus?
tá? Mas não é assim que funciona. A gente tem que pensar sempre que é tudo por dentro da membrana do neurônio, beleza? Gente, um beijo, um queijo. Precisando de alguma coisa, a gente se vê, tá bom? Em outras semanas. Tchauzinho.